dicas, assim também como informação. A nossa intenção é poder compartilhar conhecimento de maneira democrática, tá? Para que todos tenham acesso a isso, sem pagar aí valores exorbitantes para ter acesso à informação. Então, vamos democratizar as coisas. E hoje eu queria falar com vocês sobre alguns temas bem latentes aí no mercado e com certeza vão te ajudar e você já vai conseguir aplicar no seu dia a dia. O que é que eu tenho aqui agora com vocês? Eu tenho aqui um gráfico de atingimento de metas. Esse curso ele é parte do projeto de Experience de Excel, que é um curso de formação rápida, objetiva para analista de dados. Então, olha só, no gráfico aqui de atingimento de metas, nós temos aí alguns temas que vão te ajudar. Eu tenho aqui a construção do gráfico de atingimento de metas. Eu tenho aqui o destacar de valores, né, que estão acima ou abaixo da meta e ajuste do gráfico. Então vamos lá. Eu copiei aqui uma planilha para a gente fazer do zero, montar juntos. Então, deixa eu explicar aqui a planilha. Eu coloquei algumas datas aqui apenas para representar e eu consegui extrair o mês delas. Para isso, eu apontei aqui, ó, essa fórmula texto para que eu consiga extrair o texto abreviado lendo a partir de uma data. Depois, nós criamos uma coluna com faturamento e esse faturamento é um faturamento simulado. Nós estamos simulando os valores que estão aqui, até porque se você observar está de janeiro a dezembro. Nós não chegamos em dezembro e essa empresa aqui é uma empresa fictícia. E aí o que acontece? Usei aqui uma fórmula aleatório entre. Então eu estabeleço um valor máximo e um valor mínimo e ele vai ficar simulando para a gente esses valores de faturamento. Na sequência, para eu poder destacar os valores que estão acima da meta, eu criei aqui uma fórmula que vai justamente trazer isso para a gente. E a última coluna é a coluna de meta. E se na sua empresa você tem e trabalha com metas variáveis, você vai conseguir alterar e perceber a linha de meta alterando conforme está aqui. Ok? Então, olha só. Antes de mais nada, eu vou refazer aqui a fórmula de tudo que está acima da meta, só para vocês entenderem. Então, eu usei aqui uma fórmula condicional, uma fórmula se, que ela vai observar o atendimento de um padrão lógico. Se você atendeu, ele vai trazer a resposta positiva, se não, ele traz uma outra resposta que também já está programada. Então, aqui é o seguinte, eu quero testar, eu quero saber o valor do faturamento, que é o valor que está em D5, ele é maior do que a minha meta, que está aqui em F5, é uma hipótese. Então, se isso for verdade, eu quero que ele traga o valor do faturamento. Se não, eu quero que deixe contar. Vai ficar em branco. E olha só. Como nós temos aqui uma tabela, tá? E isso aqui não é uma tabela por causa de formatação, é uma tabela porque, se vocês observarem aqui em cima, tem design da tabela. Então, eu converti esse intervalo em tabela, tá? E isso aqui deve estar aparecendo aqui no card para vocês. Nós temos um vídeo falando a diferença, explicando para vocês quando vocês devem usar intervalo e quando você deve usar tabela, tá? Deve estar aparecendo aqui em algum lugar aqui da tela um cardzinho para você clicar e ser direcionado para essa aula, se você ainda tem alguma dúvida sobre o que é intervalo e o que é tabela. E olha só, feito isso, o que acontece? O Excel vai entender que tudo que está para a linha está para a coluna. Então eu não preciso ficar clicando aqui no canto e arrastando, a não ser que depois de feito a fórmula eu fosse aqui embaixo e apagasse qualquer uma dessas células. Aí eu precisaria arrastar. Mas de maneira automática, quando eu faço uma fórmula em uma tabela, ele tende a replicar isso para todas as células demais dessa coluna. Que foi o que aconteceu aqui agora. Agora vamos criar o nosso gráfico. Para criar o nosso gráfico, eu vou selecionar aqui, ó, o intervalo dessa tabela que vai de C4 até F16. Tá vendo aqui, ó? Selecionei, vou clicar aqui na minha barra de tarefas, inserir, e depois vou escolher aqui meu gráfico. Vou pegar aqui o de colunas. E eu quero já mostrar aqui para vocês. Eu vou remover o eixo Y, tirar as linhas de fundo e vou alterar aqui o nome, dando 2 cliques apenas. Ele já abre para a gente faturamento. Dei um nome ao nosso gráfico e agora ele está começando a ganhar cor. Tá? Então, observem que eu tenho uma distribuição aqui cronológica do meu faturamento. Eu tenho aqui o faturamento propriamente dito, o que está acima da meta e o que é a minha meta.
tá? Agora, nós vamos começar a personalizar. Para que eu consiga ver a meta e fazer esse acompanhamento real, eu preciso clicar aqui em formatar, melhor, em design do gráfico e alterar o gráfico. Eu vou colocar agora um gráfico de combinação e vou dar um OK. Então, observem que agora eu tenho a barra do que foi faturamento, do faturamento que está acima da média e a minha meta, da meta. E a minha meta, ela está marcada aqui com essa linha cinza. Eu vou personalizar daqui a pouco, tá? Mas aí, ó, como são valores aleatórios, se eu der 2 cliques aqui em qualquer lugar dessa planilha, quando eu clicar fora novamente, ele vai e ressimula e aí a gente consegue acompanhar essa alteração. Então, esse aqui é o gráfico de atingimento de metas. Você consegue criar e já aplicar no seu dia a dia. Tá? Inclusive, você pode adotar essa regra para suas apresentações de dados. Sempre que você precisa fazer um demonstrativo, você deve pensar a sua estrutura num formato de tabela previamente. E depois disso, você vai conseguir extrair na criação de gráficos ou até mesmo de um dashboard, se essa coluna aqui houver mais de 3 possibilidades de derivação ou de segmentação. Tá? Então, vamos lá.